Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nosso último tópico, nossa última web de geometria espacial, né? Vou trabalhar com vocês na aula de hoje a resolução então do simulado que tinha lá no Moodle para vocês estudar, treinar. Então, eu vou fechar minha câmera, né, para ficar grande aqui a apresentação. Muito bem. Então, a ideia, pessoal, é ir comentando as questões do simulado, né? E aí, no momento que vocês vão tendo alguma dúvida, né, a gente vai conversando e já vai tirando essas dúvidas, tudo bem? Vamos começar, então. A questão aqui, como ele estava em ordem para embaralhar, né, não vai estar na ordem que vocês fizeram, né, para quem já fez o questionário. Mas é importante vocês, acho que, estudar e vão localizando as que vocês fizeram, né, as questões, para a gente estudar aí junto. Então, o número 1 diz o seguinte, ó. Qual é o volume de um cone circular reto se a área de sua superfície lateral é 24 π centímetros quadrados e o raio de sua base mede 4? Então, a gente começa esse problema, né, tirando os dados. Né? Qual é o volume? Eu quero descobrir o valor do V. Área lateral, 24 π. O raio da base, 4. Né? E eu estou falando de um cone circular reto. Estou falando de um cone, né? Então, o que eu tenho que fazer por primeiro? Estou falando do volume. Então, eu peguei a fórmula aqui no lado direito, ó, e coloquei a fórmula do volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Quais informações eu preciso, né, para calcular este volume? Eu preciso do valor do raio e do valor da altura. Né? Eu preciso do raio e da altura. O raio foi dado, então o R eu tenho. Meu problema agora está achar o valor do H. Preciso descobrir o valor do H. E aí, o que eu tenho de informação aqui no enunciado é só a área lateral. Então, a partir da área lateral, eu vou trabalhar para ver se eu consigo descobrir o valor da altura. Então, se eu pegar a fórmula da área lateral é πrg. Né? Por mais que eu não tenha na fórmula já o valor do H, a gente tem que lembrar que um cone circular reto, né, ele tem a fórmula, né, da onde que surge o cone, vamos imaginar assim, a figura geométrica é um triângulo, né? Onde o 4 aqui é o valor do raio, a altura aqui é o que eu quero descobrir. Então, se eu olhar para esta fórmula e achar o valor do G, que é esse valor que a gente vai descobrir, a gente acha o valor do H. Então, a área lateral é πrg. A área lateral foi dada que era 24 π. No lugar do raio, a gente substitui por 4, e no lugar do G a gente vai descobrir. Nesta linha, o que a gente vai fazer? Eu tenho um π multiplicando, eu tenho outro π aqui desse lado multiplicando. Vou cortar os π e vai sobrar 24 e 4g. O 4 eu vou passar dividindo. Então, o valor do g, que é a geratriz ali do cone, vale 6. Então, se o g vale 6 e um lado do triângulo aqui vale 4, eu aplico o teorema de Pitágoras para encontrar a altura. Né? O quadrado da hipotenusa igual ao cateto ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Então, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 4, 16. E h ao quadrado. 36 menos 16 dá 20. Então, o valor do meu h vai ser raiz quadrada de 20. Até aqui, pessoal, achar o h tudo bem? Alguma dúvida? Boa noite, Eduardo. Boa noite, quem está chegando. Ok, beleza. Agora, gente, o que a gente precisa fazer? Substituir os valores na fórmula. No lugar do raio, eu vou colocar os 4, que eu coloquei até aqui em vermelho. Ó. E no lugar da altura, raiz quadrada de 20. Então, a altura aqui, raiz quadrada de 20.
4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 20. Vou deixar aqui. Agora eu posso só multiplicar o 16 com o 1. Então ficou 16 terços, raiz quadrada de 20, π. Né? E essa é, então, a resposta dada pelo problema. Tá? Se a resposta ainda tivesse aqui, né, mais fatorada, ainda lembra que essa raiz quadrada de 20 seria possível nós fatorar. Mas quando a gente resolve e já encontra esta resposta pronta, né, então não é necessário a gente fazer a fatoração, né, porque as respostas estão em função aí de uma raiz quadrada não fatorada. Perguntas, pessoal, em relação a essa questão? Então, a primeira parte, tira os dados. Segunda parte, ocupa a informação que você tem da área lateral. Essa informação vai te dar o valor da geratriz. Com a geratriz é possível calcular o valor da altura. Então, o próximo passo, achar a altura. E, por último, aplica na fórmula, então, do volume. Então, e com isso, a gente acaba de revisar aí como calcular a área lateral de um cone, como calcular o seu volume, né, como descobrir o valor de uma das medidas aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos para 2, então. Então, ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um cilindro, representado por esse retângulo, né, onde ele gera, e um cone. Está dizendo que o raio da base é o triplo do raio do poço. Então, se um é o triplo do outro, eu escolhi aqui usar um valor numérico, né? A gente poderia usar álgebra, mas vamos usar um valor numérico, fica mais fácil. Que valor numérico é esse? Para ficar bom de calcular e fácil, eu posso usar 1 e o triplo 3. Então, porque 1 é o do cilindro e 3 é o do cone, é o triplo. Então, se um mede 1, o outro 3 vezes esse valor é 3. E a altura é 2,4. A altura de quem? A altura do próprio cone. Então, está aqui a altura do cone, 2,4. Sabe-se que o volume desse cone é 20% maior do que o volume do poço cilíndrico. Vamos ver essa informação aqui, ó. O volume do cone, então daqui a expressão, é 20% do volume do cilindro. Então, escrever que ele é 20% maior significa eu multiplicar o volume do cilindro por 1,2, né? Porque 20% é 20 sobre 100, né? Mais uma unidade. Então, vai multiplicando direto por 1,2, eu vou ter o volume indicado. Né? E aí está explicando que por que tem maior volume quando eu faço uma escavação, né? Porque a terra fica mais fofa, né? Então, vai ter maior volume. E a pergunta, qual é a profundidade em metros do poço? Ou seja, quero descobrir o valor do meu H. A altura, então, do poço, a altura do cilindro. Interpretar os dados, pessoal, tirar essas informações aqui, ó. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Então, vou continuar. Então, se o volume do cone é igual a 1,2 do volume do cilindro, o volume do cone é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Né? Então, 1/3 do π do r² vezes o h.
1,2 foi dado da questão, né, que era os 20% maior. E o cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, também. Área da base vezes a altura. O que eu posso fazer agora neste momento? Né? Eu posso perceber que eu tenho π deste lado e π deste lado. Posso cortar os π. No lugar do cone, eu vou colocar o valor do raio, que é 13, e a altura 2,4, que está aqui. E do cilindro, o raio eu vou colocar que é 1 e a altura que você quer descobrir, h. Resolvendo isso aqui, eu tenho 3 ao quadrado, que vai dar 9. Multiplicando 1 ao quadrado fica 1, com 1,2 fica 1,2. 9 dividido por 3 sobra 3, né? Então, 9 por 3 dá 3. 3 vezes 2,4 fica 7,2, igual a 1,2. Este 1,2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e o valor da minha altura é 6. Questão 2, pessoal. Ok, entendido. Tem alguma dúvida? Explicar de novo a última parte, né? Aqui a parte finalzinha aqui, desde aqui do volume do cone igual a 1,2 do volume do cilindro. Tá, então o volume do cone é igual a 1,2 do volume do cilindro. Por que 1,2? Porque ele é 20% maior, né? Então, quando eu quero saber 20% de alguma coisa, né, basta a gente multiplicar 20 sobre 100, né? Então, 20 sobre 100 me daria quantos, né, 20%, né, do valor. Mas ele quer saber que ele é 20% maior, né? Então, ele é além do que ele tinha o total dos 100%, mais os 20%. Então, ele vai se tornar, né, 1,2, né? Se eu dividir 2 por 10, dá 0,2, mais uma unidade, então, por isso, né, 1,2, né? Para representar que ele é 20% maior. Aí, eu substituí a fórmula, né, do cone e a fórmula do cilindro. Em azul é do cone, então vou trocar o 3, que foi dito que a gente escolheu, que valia 3, o triplo, e a altura 2,4. E aqui eu vou trocar o 1, que era o raio que a gente escolheu, e a altura que eu vou descobrir. Vou resolver essa multiplicação. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado dá 1, vezes 1,2, 1,2. Agora, o que eu faço? Posso multiplicar 9 vezes 1, que dá 9, dividido por 3, 3, vezes 2,4. 3 vezes 2,4, 7,2, que é igual a 1,2H. O 1,2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E por isso, então, a minha resposta vai ser H igual a 6. De nada. Questão 3. Dado um prisma hexagonal, sabe-se que a altura mede 3, tá? Então, nós temos um prisma hexagonal regular. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar azul. Prisma hexagonal. A altura é 3, então anotei o valor. A área lateral é o dobro da área da sua base. Então, a área lateral é igual a 2 vezes a área da base. A área lateral é 2 vezes AB. Qual o volume do prisma é
qual é o volume do prisma? Eu quero descobrir. Então, o volume do prisma é dado por área da base vezes altura, né? Então, vamos só botar aqui, o volume do prisma é para mim descobrir, né? A área da base de um prisma hexagonal é a área de um triângulo equilátero vezes 6, né? Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6, vezes a altura. O que é o problema dessa questão aqui? Que para achar o volume eu preciso da medida do lado e da altura. A altura eu tenho, porque foi dito que o H vale 3. Mas meu lado dele lá embaixo, lado lá da base, eu não tenho. Então, o primeiro problema para a gente resolver é qual é a medida do L. E aí eu vou usar a informação que eu tenho aqui do meio. Ó. Foi dito para nós que a área lateral era 2 vezes a área da base. Né? O que é a área lateral de um hexágono, né? De um prisma hexagonal, né? Eu sei que um prisma hexagonal, se a gente lembrar mais ou menos aqui do desenho, né? Vai ter 6 lados iguais, né? Opa! E lá em cima eu vou ter, e nos lados eu vou ter retângulos, né? Então a área lateral é sempre 6 vezes a área de um retângulo do lado. Que retângulo que é esse, né? Este retângulo é formado pela medida do L de baixo e a medida da altura em cima. Então, L vezes H. 2 vezes a área da base foi dito, que era igual a 2 vezes a área da base. Se eu pegar o 2, e a área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Isso aqui é a área do hexágono, né? Um equilátero vezes 6. O que eu posso fazer? Posso trocar o valor do H, que foi dito que era 3, né? Então, eu só substituir o 3 aqui. E aí eu vou tentar simplificar algumas coisas. O que eu posso simplificar nessa questão? Né? Eu posso identificar que eu tenho um 6 multiplicando aqui e um 6 multiplicando aqui toda a expressão. Então, eu posso cortar. L vezes 3 dá 3L. O 2 com o 4 fica 2. Então, fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O que mais que eu posso fazer agora? Esse 2 aqui está dividindo, né? Então, eu posso passar para lá multiplicando. Ó. 2 vezes 3L dá 6L. L ao quadrado, raiz de 3. Então, eu tenho uma igualdade aqui com L ao quadrado e um L. Então, eu posso jogar todo esse L ao quadrado para o outro lado igual a zero. Isso aqui é o quê? É uma equação do segundo grau, em função de L. Que eu poderia resolver esta equação aplicando Bhaskara, né? Fazendo delta, fazendo x1, x2. Ou eu vou resolver colocando em evidência. Por que eu escolhi esse caminho? Porque ela é uma equação incompleta, né? Então, toda a equação do segundo grau da forma do tipo incompleta, ela pode ser resolvida colocando um L em evidência, um X em evidência. Então, eu vou escolher pegar um L daqui, um L daqui, coloquei o L, abri parênteses, sobrou quem? Sobrou 6. E aqui, como eu tiro o quadrado, sobrou L raiz de 3. Uma raiz seria L igual a zero, que para nós não tem sentido, né? Se eu pensar em L igual a zero, para o problema de área não tem sentido, né? Não precisa calcular, porque não vai ter uma solução com um prisma que mede zero de lado. E aí sobrou essa equação, 6 menos L raiz de 3 igual a zero. Vamos isolar o L, ó, tá negativo, vem para o outro lado positivo. O raiz de 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Dá para fatorar aqui, racionalizar, perdão, raiz de 3 com raiz de 3, né? Multiplicar pelo conjugado, né? Repete o numerador em cima e embaixo, o denominador, faz a racionalização, né? Então, ficou 6 raiz de 3, 3 vezes 3, 9, raiz de 9 é 3. 6 dividido por 3, 2. Portanto, o valor do L é 2 raiz quadrada de 3.
Pessoal, para achar o L, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma parte que se perderam? Se ok, daí eu vou explicar a parte da fórmula do volume final. Ok? Então vamos aplicar a fórmula do volume. Fórmula do volume é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6, que é a área do hexágono, ou seja, tudo isso aqui é a área da base, né? Ó, toda essa expressão aqui é lá a famosa área da base, né? A base quem é um hexágono, vezes a altura. Então, no lugar do L, eu vou colocar 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes 6, vezes a altura, que é 3 que foi dado no problema. Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. Raiz de 3 eu copio. O 6 eu copio. E o 3 que está multiplicando, fica multiplicando lá em cima no numerador. Tudo sobre 4. Como aqui eu tenho uma multiplicação com 4, eu cancelo 4. E eu posso resolver 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. Então, raiz quadrada de 3. E esse é o volume, então, pedido. Podemos ir adiante, então? Então, a questão 4 diz assim, ó. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semi-esfera, com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Professor, Aqui, ó. Oi, estou sem imagem. não está visualizando a apresentação? Não, Você está no computador ou no celular? no PC. No PC. Pessoal, mais alguém está com problema com o slide? Pra mim tá normal. Tá. Acho que ninguém tinha falado, provavelmente tá normal. Faz o seguinte, Rui, entra e sai de novo, né? Faz esse teste. Tá legal. Então, pessoal, 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutinação, deseja produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Voltou, Rui? Conseguiu enxergar? Sim. Tá, beleza. Então, use o 3 como um valor aproximado para π. Então, a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Então, essa é uma questão muito interessante, né? O que eu tenho que cuidar dessa questão, né?
eu preciso tentar entender este problema do ponto de vista... Vamos tentar fazer aqui um desenho. Não sei se vai ficar legal. Mas mais ou menos assim, ó, se a gente fosse imaginar, né, um comprimido, uma pílula, né? Que ela, além de ter um... Vou tentar fazer diferente. Vamos tentar fazer o desenho de um cilindro. Vamos olhar só um lado, né? Vamos imaginar, claro, estou fazendo uma escala grande aqui, tá, pessoal? Vamos fazer aqui a mão mesmo, ó. Mais ou menos consegue imaginar, é uma pílula, né? Um remédio, né? Aí esses de comprimido que são, né, na forma de cilindro e na pontinha ele tem então como se fosse a metade, está escrito ali, né, de uma esfera. Então a metade de uma esfera em cada um. E o problema diz o seguinte, ó, eu tinha aqui essa medida aqui interna, media um raio de 5 milímetros, né? E aí ele quer saber, eu vou diminuir isso para facilitar a pessoa a deglutinação, né? Era uma pílula muito grande para engolir, então foi colocado para ela para 4 milímetros, né? Ou seja, eu vou ter aí uma redução, né, de 1 milímetro. E aí a pergunta é, quanto que o volume vai diminuir? Né? Quanto que vai diminuir este volume? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, primeiro, identificar, fazer uma conta por um volume considerando o raio de 5, né? Posso considerar um raio de 5 milímetros, calcular o volume do cilindro, calcular o volume da esfera e somar os volumes. Depois, eu vou considerar o raio igual a 4. E vou repetir o cálculo. Vou calcular o volume do cilindro, vou calcular o volume da esfera e vou somar os seus volumes. Então, para recapitular o volume do cilindro, a gente já viu hoje, é πr² vezes a altura. No lugar do π, estava dito para usar o 3. No lugar do raio, vamos usar o 5. No lugar da altura, foi dado que era 10. Então, fazendo essa conta, eu vou achar 750. A esfera era 4/3 de πr ao cubo. Então, eu vou calcular 4/3 do valor de π vale 3, o valor do raio é 5. Então, simplificando isso aqui, vai dar 5 ao cubo, 125 vezes 4, 500. Cuida que aqui, né, só para o sentido geométrico, para entender a fórmula, eu tenho metade aqui de uma esfera e a metade aqui do outro lado, né? Ó, uma esfera, metade com metade dá uma esfera inteira, por isso que a gente não muda a fórmula da esfera, porque eu estou somando duas metades, né? E aí o que eu tenho que fazer no final é somar os 750 com os 500, e a primeira pílula lá com 1.200, 1.250 milímetros cúbicos, cujo raio era 5. Agora eu vou diminuir o raio, vai diminuir para 4. Então eu vou colocar no lugar do raio 4, tanto para o cilindro, então para o cilindro eu achei aqui 480, e para a esfera eu achei aqui 256. Então o volume total desta parte vai dar 736. Então a pergunta é quanto que reduziu de volume? Então é só diminuir 1.250 menos 736 e eu tive então uma redução de 514 milímetros cúbicos. Questão 4, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Por enquanto, ok, muito bem. Então, vamos seguir. A questão 5 diz que a figura a seguir representa a planificação de um prisma, né? Se a medida de cada um dos segmentos AB, BC ou CD é 3 raiz de 3, qual a razão? A razão entre o volume e a área lateral do prisma. Então, eu quero descobrir uma razão, vou chamar de R, tá? Entre o volume e a área lateral. Qual a informação que eu tenho deste problema? É que cada medida dessas aqui, ó, é 3 raiz de 3. Então, aqui é 3 raiz de 3, aqui é 3 raiz de 3, e aqui é 3 raiz de 3. AB, BC e CD. E lá em cima também, né? Agora, vamos seguir, então, para o problema, para a solução. Então, foi dito que o lado era 3 raiz de 3. O volume foi dado, é a razão, R é a razão, tá? A razão entre o volume e a área lateral. O volume deste prisma é o quê? A área da base vezes a altura, então dividido pela área lateral, que era a razão entre o volume e a área lateral. O que eu tenho que perceber nesse prisma é quem que é a área da base. A área da base é formada por um triângulo. E esse triângulo aqui, como cada um dos segmentos mede 3 raiz de 3, ele é equilátero. Né? E ele é equilátero por essa informação aqui, que todas as medidas aqui são 3 raiz de 3. Aí eu tenho que lembrar que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura eu vou colocar aqui. A área lateral, eu posso olhar para o desenho, que é a medida do segmento, né, do lado, vezes a altura. Então, lado vezes altura. O que eu posso fazer neste momento aqui nessa questão? Eu posso perceber que eu tenho uma altura aqui multiplicando e uma altura aqui multiplicando. Posso simplificar o H. Eu também posso simplificar a medida do L com o quadrado. Então, vai sobrar só quem? L raiz de 3 sobre 4 sobre 3. E aí eu posso trocar o meu L pelo valor que foi dado, que era 3 raiz de 3. Então, eu vou ficar com 3 raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4 e depois tudo dividido por 3. Então, vou multiplicar raiz de 3 com raiz de 3, dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 quartos sobre 3. Então, 9 quartos, divisão de fração, né? Copia a primeira, inverte a segunda, vezes 1/3. Vai simplificar aqui por 3, sobra 3 em cima, 3 quartos vezes 1. Então, a resposta é 3 quartos. Então, como a pergunta dava valores decimais, né? Dava para dividir o 3 quartos, que é 0,75. Vamos ver o que a Mayara colocou. Mais complicado é entender que com um dado fornecido pela questão, podemos chegar no resultado, sabendo interpretar as fórmulas.
aqui tem que transformar, o início acho que é o mais complicado, né? É substituir uma área, então, o volume, né, pela área lateral. Como tu só tem um dado, né, só tinha a medida do lado, né? Então eu vou começar a abrir este volume e essa área lateral. Então, conhecendo, né, a forma geométrica que era um prisma, né, de base de triangular, né, e o triângulo ainda é equilátero, né, eu sei que essa área da base é a área do equilátero, a altura até aqui, e a área lateral são 3L vezes o H, né. Então, a partir disso aqui, a gente tem que trabalhar usando a álgebra, né, e simplificando, então, o H, simplificando o L, e lá no final dá para substituir o valor do L, né. Mas é isso aí, temos que tentar pegar sempre a partir dos, tirando os dados, né? E muitas vezes esses problemas, né, da geometria tem alguns aí que você não tem tantos dados, que nem este, né? Só tinha uma informação e a outra informação era uma relação, né? Então, tendo essa relação, a gente consegue ir substituindo os valores. Tudo bem. Vamos para 6. Uma latinha de cerveja de forma cilíndrica tem capacidade igual a 330 ml. Se o raio da sua base medir 3,24 centímetros, sua altura será aproximadamente igual a. Então, se eu estou falando de uma lata de cerveja, tem a forma cilíndrica, é um cilindro. Então, o volume é πr ao quadrado vezes a altura. Cuidado que tem a observação que o π é para usar o 3,1416. Então, vou usar 3,1416. No lugar da altura, eu vou colocar 3,24. E o H eu quero, desculpa, no lugar do raio, né? O raio da base mede 3,24 vezes o raio, vezes ao quadrado, né? Perdão. Então eu quero achar o valor do H. 3,24 ao quadrado dá 10 e pouco. Multiplicando esses dois eu tenho 32. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então quando eu divido 330 por 32,97, continuando aqui, vou achar um resultado aproximado, tá, pessoal? Aqui nem botei todas as casas, porque ele continua aproximadamente igual a 10. Essa 6 estava mais tranquila, né? Questão 7. A questão 7 é muito interessante também, envolve muita interpretação essa 7, bem joia. Ó. Observe esta figura. Então, tem uma figura ali que dá um quarto de circunferência, né? E dentro desse quarto de circunferência tem um quadradinho. Nessa figura, ABC é um quadrante de círculo de raio 3. Vamos lá. O A, B e C é um quadrante. Então, tudo isso aqui mede 3. E o ADF é um quadrado que mede 1. Aqui é um quadradinho que mede 1 aqui, que mede 1 aqui. Considerando o sólido gerado pela rotação de 360 graus em torno da reta AB, ó. Então, aqui no AB, pessoal, ó, aqui no AB, eu vou girar essa figura. Eu vou rotacionar, fazer um leque rotacionar. Sendo assim, o sólido tem um volume igual a quanto? Primeira pergunta. Quando eu rotaciono essa imagem, só essa parte grande aqui, ó. Vamos pegar essa parte grande aqui, ó. Só considere a parte grande. Deixa eu apagar tudo isso. Eu vou rotacionar toda essa parte grande aqui, né? Tá? Tô rodando, rodando. Que figura geométrica vai dar? Espacial.
Temos 3 respostas: um cilindro, uma semiesfera, metade do cilindro. Cuidado para não confundir aqui, o professor falou para vocês olhar este grande, tá? Esquece primeiro o quadradinho, pensando só nesse grande aqui. Esse grande, quando eu rotacionar ele, né, ó, como se você fosse enxergar isso aqui, ó. Vou replicar essa outra metade, essa metade aqui, né? Que figura que vai te dar isso aqui, se eu botar em termos de uma proporção, vai te dar uma esfera, né? Uma esfera dividido por 2, ou como a Mayara colocou lá, uma semiesfera. Muito bem, então nós temos uma semiesfera ou uma metade de uma esfera. E agora só no quadradinho pequeno. Só o quadradinho pequeno vai te dar qual figura geométrica só esse quadradinho? Isso aqui é como se fosse um quadrado, mas é a mesma coisa que fosse um retângulo, né? Mas se eu rotacionar um quadrado, a gente deve lembrar lá naquela figurinha que eu passei para vocês, quando a gente estudou essa figura, eu rotacionava isso aqui, daí tinha um desenho que te dava tipo em escala, né? Só que daí ia para trás. Não sei desenhar bem isso, né? Mas daí ele ia complementando isso aqui, vai gerar um cilindro, né? Consegue enxergar que o quadradinho branco gera um cilindro? Sim ou não? Imaginar, né? Enxergar não dá para enxergar ali, mas tem que imaginar. Então, com isso, a gente vai resolver. Pegar, então, o volume da esfera, dividir por 2. O volume, só que é o volume do sólido, né? E deixa eu só ver uma questão aqui, ó. É um quadrante. Calcular então, né, o sólido pela região rachurada, né? O que é a região rachurada? É a área da pintada, né? A parte pintada, só em azul. Então, eu vou achar o volume da esfera, vou dividir por 2, que é a metade, e vou descontar depois do volume do cilindro. Certo? Então, vamos para a conta, ó. Volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. A esfera grande, o raio era 3, então 3 ao cubo, 27, dividido por 3, dá 9 vezes 4, 36. Isso aqui é uma esfera inteira. Eu quero a metade, então vou dividir por 2. Então, já achei o volume 1, 18π. Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O valor do raio era 1, o valor da altura era 1, então o volume do cilindro é π. O volume final é só descontar o volume total da esfera, da semiesfera, perdão, menos o volume do cilindro, que é π. Então, 18 menos 1, 17π é o volume final. É uma questão, o Alexandre colocou que legal, é uma questão muito bacana do ponto de vista de você enxergar a partir do desenho planificado, né, do desenho em 2D, qual é a figura geométrica que isso corresponde. O Enem cobra isso muito, então quando vocês vão ser professores lá do ensino médio, né, quem vai dar aula para o ensino médio, tem que trabalhar muito essas habilidades, porque lá no Enem vocês devem também ter lembrado, enquanto estudantes, tem muito desse tipo de questão, que te dá algumas linhas, te dá alguma coisa básica, quer saber que figura é essa, né? Ou qual é o corte que você está enxergando a partir daqui, né? Então, eu tenho a partir desse desenho, né? Não foi dito em nenhum momento, né, que isso era uma esfera, que isso era um cilindro, né? Mas um sólido, né, que a gente consegue enxergar a partir da nossa imaginação desta rotação. Perfeito, Márcia. Dava sim para fazer uma bola de isopor, né? Cortava ela na metade. É uma ótima ideia para visualização. Isso dava para aplicar com certeza com os alunos, né?
Ó, você pega lá do isopor e ainda você tira, né, material concreto, isso mesmo. E ainda dá para imaginar fazer isso, Márcia, e você ainda retirar esse quadrado, né? Depois ainda conseguir com o isopor é fácil de trabalhar, tirar aquele miolo, né? E daí mostrar para o aluno, olha, isso aqui é o volume total, a gente dividiu por 2, por isso estão aqui os 18, né? Agora você tem que tirar essa parte que apareceu aí no meio, que é o quadrado que não faz parte, o cubo, né? Aí tira uma unidade do cubo. Isso aí, obrigado e pelas considerações, Marcia. Muito show de bola. Pensar essas ideias aí é bacana para a gente visualizar, né? E principalmente já ir pensando, né? Porque a gente já vai estudando aqui a geometria espacial, mas tem que já, né? Não é o foco da disciplina já, né? O estudo em si, né? Para vocês aplicar no ensino médio, né? Mas já vai enxergando algumas coisas que vocês estão aprendendo aqui, com algumas questões práticas, pedagógicas, metodológicas, né? Com os professores desta área, né? Beleza, pessoal? Seguimos então? A número 8 fala do volume, do volume de um tronco de pirâmide, né? Então, o volume do tronco de uma pirâmide de 4 decímetros de altura, né? Então, a altura da pirâmide é 4, a altura do tronco, perdão, é 4, e as áreas são 36 e 144. Então, a maior é 144 e a menor é 36. A altura é o K, que é 4. Quando eu multiplico essas duas raízes aqui, para ficar mais fácil, posso tirar a raiz de 144 é 12, a raiz de 36 é 6. Fazendo agora 144 mais 12 vezes 6 mais 36, 252. Multiplicando por 4, dividindo por 3, 336. Essa aqui também é uma questão bem simplesinha, né? Que a gente estudou no último tópico do tronco, né? Questão 8, tudo bem, pessoal? Então vamos ir para a 9. Já estamos terminando a 9 e a 10. Questão 9, então. Em uma pirâmide hexagonal regular, o apótema da base mede 4, raiz de 3. E a aresta lateral mede 10. O equivalente a 3 quartos do volume da pirâmide é igual. Então, eu quero achar o volume da pirâmide e depois multiplicar ele por 3 quartos. Então, para achar o volume dessa pirâmide, né, eu preciso fazer o seguinte. Então, o volume da pirâmide é o que? 1/3 da área da base vezes a minha altura, né? 1/3 da área da base vezes a altura. Quem que é a área da base de um hexágono? A área do hexágono. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6, né? Tudo isso vezes o valor do H. Agora eu preciso de qual valor aí para mim achar? Eu preciso da altura, que eu não tenho, e eu preciso do L, que eu também não tenho. O que eu tenho? Eu tenho a aresta lateral, que é o valor do meu A, e o valor do M, que é o apótema, né? Então, com isso, eu consigo tirar, através do teorema de Pitágoras, eu posso tirar um triângulo retângulo ali da figura. Ó. Vamos tirar desse desenho aqui, ó. Vou pegar o H, eu vou pegar o valor do meu... O que eu tenho aqui para usar, que o professor usou 8? O 10 está aqui. O 10 está aqui. Deixa eu ver de onde que saiu o meu 8.
Ah, o 8 é a medida do lado. O 8 é essa medida do lado aqui, mas eu não tenho essa medida do lado, né? Eu tenho que descobrir, então. Para mim descobrir essa medida do lado, eu posso encontrar ela através da minha área da base, né? A área da base... Não, a área da base não, a partir da altura do equilátero, perdão. Ó, eu tenho um triângulo equilátero ali embaixo, né? Então, a altura do triângulo equilátero é o apótema. Essa altura aqui é o meu apótema. O apótema foi dado que era 4 raiz de 3. E essa altura de um triângulo equilátero, que é o apótema, ela tem uma medida geométrica, é o L raiz de 3. L raiz de 3 sobre 2, né? Então, com esta equação aqui, eu descubro a medida do lado, ó. No lugar do H é o apótema, então 4 raiz quadrada de 3, que é igual a L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Vou cortar o raiz de 3 com o raiz de 3. 2 vezes 4, 8. Então, meu L mede 8. Então, o lado mede 8. Eu sei que esse lado aqui também vai medir 8 agora, porque ele é equilátero. E eu quero saber essa altura H, né, para aplicar na fórmula. Então, esse desenho aqui vem disso, né? Então, 10, 8. Como que eu acho esse valor da altura aqui? Eu posso aplicar Pitágoras. Mas se você não aplicar Pitágoras, eu posso enxergar que isso aqui é múltiplo de 4. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. O 10 é 5 vezes 2. E aqui, se eu colocasse um 3, ó, eu tenho um triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5, né? Então, se eu tenho 8 e 10, então o dobro de 3, 6. Então, por isso que a altura fica 6. É um triângulo pitagórico. Dá para aplicar aqui o Pitágoras para mim encontrar isso também. Pessoal, tudo bem até aqui para achar o L e o H? Aí eu vou aplicar na fórmula, né? A fórmula do volume que está ali em cima. Então, isso aqui está ficando gravado, tá, pessoal? Como essa parte que eu não digitei, tá, vai ficar na live, tá? Eu vou desfazer essa minha última parte para mim continuar a minha equação aqui onde eu tinha parado, tá? Pronto. Então, vamos voltar aqui. Agora eu tenho os dados, ó. 1/3. O L eu acabei de descobrir que era 8. 8 ao quadrado, raiz quadrada de 3, vezes 6, vezes o H. O H também descobri que era 6. Tudo aqui sobre 4. Então, antes de eu continuar aqui para simplificar, deixa eu trocar de cor. Lembra que ele falava que eu queria 3/4 do volume? Eu já vou botar aqui na frente, ó. 3/4 do volume. Oh, perdão. Eu vou colocar 3/4 aqui em cima, tá, gente? Ó, só para mim não digitar de novo. 3/4. Que daí vai simplificar bastante coisa. Ó, eu vou começar a cortar agora. Esse 3 com esse 3. Quem mais que eu posso simplificar aí? 8 ao quadrado dá 64. 64, vamos fazer assim, ó. 64 eu posso dividir por 4, que dá 16, que eu posso dividir de novo por 4, que vai te dar 4.
E em cima sobrou, então, 6 vezes 6, 36, dividido por 4, 9. Não. Deixa eu ver aqui que tem alguma coisa. 4 terços, 1 terço, 8 ao quadrado, é raiz de 3, vezes 6 lados, vezes o 6. Ah, era 36 vezes 4. Obrigado, Alexandre. Eu tinha ficado em cima, o 36 vezes 4. 144, obrigado, valeu. Isso aí. Então, 144 raiz quadrada de 3. Né? Aqui tem várias formas de fazer isso, né, pessoal? Pode fazer, inclusive, 64 vezes 6 vezes 6, 2.304, e daí só divide aqui por 4 vezes 4, que é 16. Também fecha exato 144. Certo, certo. Vamos para a última. Questão 10, pessoal. Então, a base de uma pirâmide de 6 centímetros de altura. Então, eu tenho uma altura de 6. É um quadrado de 12 de perímetro. Então, qual que é o lado se o perímetro é 12? 12 dividido por 4, né? 3. Então, o volume de uma pirâmide é 1 terço, área da base 3 ao quadrado, vezes a altura 6. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 6, 18. Essa questão dessa também está bem fácil, né? Então, pessoal, aí com isso acho que a gente conseguiu revisar todos os conteúdos. Então, gostaria de agradecer a presença, a participação de vocês aí na web, né? Espero que tenham tirado as dúvidas, conseguido dar uma revisada aí no conteúdo geral, né? E aí, qualquer dúvida, agora eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês.